capítulo 4, o versículo 1, eu quero te convidar a nós estarmos lendo a preciosa palavra de Deus. Amém? Glórias e glórias a Deus. Amém? Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Espero que você aí na sua casa esteja com a sua Bíblia na sua mão, né? Não assista o culto online de qualquer maneira. Não assista o culto online assistindo televisão ao mesmo tempo. Não assista o culto online num ambiente todo bagunçado. Se prepare para participar do culto online, né? Isso é termos zelo, né, meus irmãos? Ninguém vai aí fiscalizar você como você está fazendo, mas tenha zelo, seja íntegro, né? Seja sincero com Deus. Então pegue aí a sua Bíblia com toda reverência, abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, no verso 1, diz assim: de onde vêm as suas guerras e contendas entre vós? Não vem disso, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis as guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebedes, porque pedis mal, para gastardes nos vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura? Que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, Ele vos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falais mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Amém? Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus aqui nos fala de algo muito importante. A palavra de Deus hoje será uma palavra muito prática, né? Muito prática, muito prática. Amados, o texto que nós lemos é uma coleção de ensinos da palavra de Deus. É uma coleção de dicas que Tiago escreve neste livro. Muitas dicas práticas para o nosso viver diário. Quantas vezes nós vivemos uma vida desta maneira, né? Fora do propósito. E então é necessário que haja uma palavra, de que a gente possa observá-la e vivermos de acordo com o que esta palavra está dizendo. Irmãos, este texto nos fala
irmãos, de coisas que acontecem conosco todos os dias, de situações que, se nós observarmos, nós certamente seremos bem-sucedidos, seremos abençoados. Situações que nós vivemos, mas se olharmos elas à luz da Bíblia, nós vamos ser abençoados. A primeira delas é que eu observo aqui no verso 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui neste texto tem algo muito especial para nós. Três coisas que nós precisamos, uma coisa que nós precisamos observar: a sujeição a Deus. Estar sujeito a alguém é estar disposto a obedecer aquilo que aquela pessoa quer que nós façamos. Então, quando eu digo eu estou sujeito a alguém, eu estou com a disposição de obedecer, a disposição de ser orientado por aquela pessoa. E a palavra de Deus aqui está nos falando: sujeitai-vos, pois, a Deus. Será como está a nossa disposição de obedecer ao Senhor? Irmãos, muitas vezes o tempo vai passando e nós vamos nos descuidando na nossa obediência ao Senhor. Olha que coisa, há pessoas que elas costumeiramente, elas passam uma temporada de obediência e depois elas relaxam, elas começam a desobedecer ao Senhor. Quero dizer a você, perguntar: como está a sua vida de obediência ao Senhor? Como está a sua disposição de sujeitar a Deus? O texto diz que eu preciso sujeitar a Deus. Muitas vezes nós queremos que o diabo fuja, que o problema desapareça, mas nós não queremos nos sujeitar. Nós queremos que haja prosperidade, mas nós não queremos nos sujeitar, obedecendo a Deus e sendo fiel. Nós queremos que haja vida saudável, mas nós não queremos sujeitar a Deus para que a vida saudável possa fluir na nossa vida. Amados, sujeitar a Deus faz o diabo fugir. Sujeitar a Deus faz o inimigo não permanecer de pé. E sujeitar a Deus fala de obediência, fala de estar disposto a obedecer, a estar disposto a aceitar não a nossa vontade, mas a de Deus. Eu vejo pessoas que teimam em viver uma vida que está fora do propósito. É aquele jovem que está vivendo um namoro inadequado, cheio de sensualidade, cheio de promiscuidade, cheio de lascívia. É aquela pessoa que está vivendo uma vida de fofocas, uma vida de semear, disse-me disse, aquele leve e traz. Mas essas pessoas querem viver uma vida de vitória. Mas o texto está nos dizendo algo interessante. O texto está nos dizendo que nós precisamos sujeitar a Deus, obedecer a Deus. O verso 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disso, dos vossos prazeres, que nos nossos membros guerreiam? Muitas vezes nós somos a causa do problema. Quando nós decidimos não nos sujeitar a Deus, nós geramos problema. Quando nós decidimos não obedecer ao Senhor, nós geramos problema. Muitas vezes uma igreja está vivendo bem, ela está crescendo, ela está multiplicando. Mas quando um dos líderes decide não obedecer o líder maior, quando uma igreja decide, não, agora eu já sei um pouco, eu não preciso tanto ir na cabeça do meu pastor. Então aquela igreja não vai crescer. Aquela igreja vai ficar amassando barro até a ficha cair. Irmãos, quantas vezes nós paramos de crescer em Cristo Jesus porque nós paramos de nos sujeitar, nós paramos de estar sujeitos ao Senhor. Eu quero convidar você a estar assumindo uma posição de estar sujeitando ao Senhor. Verso 7 diz: sujeitai-vos a Deus. O verso ainda diz um segundo conselho que faz o diabo fugir: resistir ao diabo. Resistência
é aquilo que é a força que nós fazemos contrária a alguma coisa. Toda vez que você está resistindo, você está fazendo uma força contrária a alguma coisa. Irmãos, resistivos, pois, ao diabo. Eu preciso resistir ao maligno. O verso está dizendo, o inimigo está forçando, mas eu preciso resistir a ele. A Bíblia fala que Deus a ninguém tenta. Deus não tenta você e não me tenta. Mas o diabo é um tentador. E a Bíblia está dizendo que eu preciso resistir. A palavra aqui está dizendo, olha, o inimigo vai vir com seus banquetes. O inimigo vai vir com seus pratos. Eu tenho visto jovens que o inimigo tem dado pratos para ele, tem dado banquetes para ele. E aí ele tem aceitado as ofertas do inimigo, as ofertas do mundo. E aquele jovem não tem mais servido a Deus. Eu tenho visto pessoas que outrora serviam ao Senhor, mas eles foram seduzidos por alguma oferta do mundo, alguma oferta do maligno. E aí, aquela pessoa, ao aceitar aquilo, ela saiu fora do propósito de Deus. Olha, quantos pregadores grandemente usados por Deus no passado, em algum momento da sua caminhada, não resistiram e aceitaram alguma proposta do inimigo. Irmãos, certamente o inferno está propondo coisas para o seu coração agora. E olha, quantas pessoas têm, ao invés de resistir a essas propostas, a esses convites do mundo, a esses convites do diabo, elas têm cedido a esses convites. Quantas pessoas abandonaram a igreja, abandonaram o caminho do Senhor, certamente porque houve uma proposta maior. Irmãos, eu me faz lembrar aqui de uma peça teatral muito antiga que eu assisti quando na minha juventude, bem lá atrás, né, lá nos anos 80, né, o leilão de almas. Quem dá mais por esta alma? Né? E Satanás estava no mercado, no leilão das almas, para comprar aquelas almas. Olha, quantas vezes o inimigo está ali seduzindo os corações, porque ele quer comprar aquelas vidas, ele quer conquistar aquelas pessoas, ele quer alcançar o coração daquelas pessoas. Meu querido, qual a proposta que o inimigo tem feito? Qual a proposta que o diabo tem feito ao seu coração? Às vezes, irmãos, eu fico lembrando, olhando algumas fotos, fico lembrando de quantos serviam a Deus aqui no passado. Serviram ao Senhor e hoje eles estão longe. Cada um tem uma desculpa, cada um tem um álibi. Saí porque o fulano é chato, porque o pastor é chato, porque a igreja é cansativa, porque eu não tenho tempo. Cada um vai ter um álibi. Eu saí porque eu estou muito cansado, porque eu estou estudando, estou isso, estou aquilo. Eu saí. Mas a realidade é que nós, quando saímos daquilo que Deus falou para não sair, é porque nós não resistimos ao inimigo. Nós aceitamos em algum momento a proposta do inimigo, as ofertas do inimigo. Irmão amado, Satanás é um grande mercador. Ele vai estar tentando comprá-lo. Ele vai estar nessa pandemia tentando comprar almas, tentando comprar ali e conquistar os corações. Resista às propostas do diabo. Sabe aquela proposta do roubo? A proposta de desviar o dinheiro? A proposta de mentir? A proposta lá, jovem, de não, eu vou dar uma escapadinha mais minha namorada. A proposta, homem, de dar uma aventurada fora do casamento. Mulher, de se aventurar fora do matrimônio. Estas propostas e outras são de origem maligna. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Resista às suas propostas. O verso diz aqui, resistir ao diabo. Irmão, o inimigo está no papel dele, ele vai fazer ofertas, mas nós precisamos resistir. Então, neste verso, nós vemos duas coisas práticas. A primeira, eu preciso sujeitar a Deus. A segunda, eu preciso resistir ao diabo. Com Deus eu me entrego, eu me submeto, eu me rendo, eu aceito as suas propostas, mas com o diabo eu resisto, eu digo não.
o inimigo vai dizer para mim e me oferecer, e eu digo não. Resistir ao diabo. Olha, irmãos, lá no início do livro de Mateus, no começo do ministério terreno de Jesus, nós encontramos Jesus dizendo não, Jesus resistindo ao diabo. Jesus resistindo ao diabo. Jesus disse não às propostas do diabo. Lembra? Olha, nem transforma a pedra em pão e coma, se tu és filho de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Lance daqui abaixo, porque os seus anjos vão te amparar. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Outra proposta do diabo: olha, está vendo os reinos deste mundo, eu vou te dar os reinos do mundo e toda a glória deles. E Jesus disse não para a proposta. Olha, eu não aceito sua proposta, diabo, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Irmão, sabe que muitas pessoas têm gerado problemas em sua vida? É porque ele está invertendo. Ele tem sujeitado ao diabo e resistido a Deus. Mas o que a Bíblia ensina é que com Deus eu me sujeito, eu me entrego, eu me rendo. Mas com o diabo eu resisto com todas as forças. Eu digo não para as suas propostas. Eu digo não para as suas propostas. E o resultado é o que a Bíblia diz lá. O diabo, ele vai fugir de você. Irmão, o diabo só foge de gente que está rendido diante de Deus. O diabo só foge de pessoas que estão dizendo sim para Deus em tudo. Que estão dizendo não para a sua autoposição, para a sua autocapacidade. E dizendo: Deus, eu não sou nada, mas Tu és tudo. O diabo não pode com essas pessoas. Então, se o diabo tem resistido em alguma área da sua vida, eu digo que a palavra é bem prática. E eu digo a você, se o inimigo tem resistido em alguma área de sua vida, é porque falta disposição para duas coisas: submeter-se a Deus, se entregar por completo naquela área, obediência completa naquela área. E segundo, resistir ao inimigo, resistir ao maligno. O verso próximo diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Chegar-se a Deus é o tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, quantas vezes tem sido chamado a todos nós para orarmos? Nós estamos no meio do jejum. E eu sei que certamente existem pessoas que negligenciaram tudo isso. Existem pessoas que não deram a mínima até agora. Estamos no 14º dia. Falta uma semana. Falta 7 dias. Amados irmãos, em nome de Jesus, eu quero dizer a você uma coisa aqui. As pessoas negligenciaram. As pessoas negligenciaram. E elas sofreram. Não negligencie. Chegue-se a Deus. A Bíblia diz que a intimidade, as coisas do Senhor, os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Então, aqueles que buscam intimidade com o Senhor, estes sim serão fortalecidos. Estes sim serão abençoados. Chegai-vos a Deus. Deus quer que você seja íntimo dEle. E a Bíblia, olha que coisa interessante. Chegue-se a Deus e Ele vai chegar a você. Este mesmo livro, Tiago escreve que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não faz acepção de mim e nem de você. Deus não está olhando a cor da pele, quanto você ganha, aonde você mora, onde você trabalha, quem são seus parentes, se você tem uma família importante. Não, Deus ama a todos indistintamente. E a palavra está dizendo que se eu me achegar a Ele, Ele vai se achegar a mim. De novo estou lembrando, a palavra é bem prática nesta manhã. Irmão querido, chegue-se a Deus. Como eu chego a Deus? Isso é básico na fé cristã. Eu chego a Deus a partir do momento que eu passo a crer nele. Se você hoje
decidir crer de fato no Senhor, o Senhor vai se achegar a você. O Senhor vai se achegar a você. Creia nisto em nome de Jesus. Como eu me achego a Deus? Quando eu faço o que o verso 7 manda, eu passo a obedecê-lo. Então, quando eu creio, quando eu obedeço indistintamente, quando eu obedeço a Deus, quando eu creio no Senhor. E terceiro, quando eu decido me consagrar. Consagrar-se é me separar para Deus. Então a palavra se achegar a Deus fala de decisões que precisamos tomar. Se achegue ao Senhor. Decida crer. Decida obedecer de fato. Decida consagrar-se. A palavra consagrar, santificar, são palavras semelhantes que significa se separar. Sabe aquele jardim que de tão belo o dono dele cerca e só ele pode entrar para contemplar a beleza? Esta é a ideia de Deus para conosco. Deus quer que nós sejamos o seu jardim. Olha, irmão, Deus quer que a nossa beleza seja para o seu prazer. Então eu preciso me achegar a Ele. O verso 8 diz na sua segunda parte: lavai as mãos, pecadores, e vós, de mente dividida, purificai o coração. Lavai as mãos, fala de santificação e de pureza. Mas eu quero destacar nessa parte B do verso 8, eu quero destacar mente dividida. Mente dividida fala de vida dupla, de quando nós estamos divididos. Estamos divididos. Irmão, toda vez que você estiver em cima do muro com alguma coisa, aquilo que você está propondo não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu já vi líder de célula pagar um preço. Mas ele lá no coração dele está dividido. Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ganhar alguém para Jesus com essa célula? Eu já vi líder de grupo missionário querer que o grupo vá para frente, mas ele está dividido. Será que vai dar certo? Irmão, se você for empreender uma coisa, você precisa estar completamente envolvido com aquilo. Vamos trazer isso agora para a nossa vida com Deus. Eu vejo pessoas que eles até batizam nas águas, mas fica no meio do caminho. Não é aquele crente verdadeiro. Foge dos compromissos da obra de Deus. A obra de Deus fica lá no final da fila. Eles começam a trilhar um caminho que eles acham que estão certos, mas não está certo, meu amado. Mente dividida. Olha o que o texto está dizendo: lavai as mãos, pecadores. Tiago não está escrevendo, irmãos, para os pecadores de Jerusalém. Tiago escreveu essa carta para a igreja de Jerusalém. E Tiago está dizendo: lavem as suas mãos, vocês pecadores. Irmãos, a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos limpar. E olha aí que coisa linda. A Bíblia está nos ensinando que a gente precisa estar inteiro diante de Deus. Irmão, afaste toda dúvida do seu coração. Tudo que você for fazer para Deus, faça com o coração inteiro. Faça com certeza em nome do Senhor Jesus. O verso 9, nós estamos caminhando para o final. O verso 9, a Bíblia está dizendo aqui: senti as vossas misérias. Sentir as misérias é olhar para dentro. Às vezes, irmãos, nós olhamos para tudo, mas não olhamos para dentro. E a Bíblia, em dados momentos, ela nos faz ser introspectivos, olhar para dentro. Lembra lá quando o salmista escreveu: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Nós também precisamos sondar as nossas vidas. Precisamos olhar para dentro de nós. Como está o seu interior? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, nos evangelhos, que Jesus, ele certa feita, em um dos seus encontros com os fariseus, ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. Sepulcro caiado. Sepulcro todos nós sabemos. Sepulcro é a morada dos mortos.
E Jesus diz: por fora vocês estão limpos e adornados, mas por dentro vocês estão cheios de rapina e de iniquidade. Rapina é a carne apodrecida, é a comida do abutre, do urubu. Jesus está dizendo: olha, por fora vocês estão bonitos. Às vezes a gente vai ali no cemitério e vê aquele túmulo todo enfeitado. E toda vez que eu vejo aquilo, eu lembro de Jesus falando. Às vezes a pessoa por fora está enfeitada. Está enfeitada. Mas por dentro tem podridão. E Jesus está dizendo aqui: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Olhe para dentro de nós, irmãos, todos nós temos nossas misérias, temos nossa mesquinhez, outros têm lutas em outras áreas, de soberba, de injustiça. Irmãos amados, será que nós temos olhado somente para o outro? Eu já vi irmãos que olham sempre para o outro. No dia da ceia ele fica: não, aquele irmão está tomando a ceia, aquele irmão não podia tomar a ceia. Olha, irmão, olhe para você, olhe para as suas misérias, olhe, lamente e chore, porque quando a gente olha, irmãos, nós vamos ver que nós ainda estamos muito longe do padrão que Deus gostaria que nós tivéssemos, sabe? Olhe para as misérias. A Bíblia fala no livro de Ageu: observai os vossos caminhos e aplicai ao vosso coração. Observar aos caminhos tem tudo a ver com este texto. E aplicar ao coração. Os vossos caminhos falam do que você tem feito, do que você tem vivido, o que você tem passado ao seu coração. Aplique ao coração. Olha, irmãos, quantos de nós precisamos olhar para dentro de nós e observarmos como de fato nós temos sido. E olha, irmão, quando a gente faz isso na luz da presença de Deus, Deus vai clarear para nós e mostrar o quanto nós precisamos mudar. O quanto nós precisamos mudar. Irmãos, uma das coisas que na caminhada com Cristo eu já observei, que todas as vezes que eu achei que eu estava muito certinho, foi as vezes que eu estava mais errado diante de Deus. Observai. Observai. O texto diz: sinta as vossas misérias. Observe, lamente, chora. Segunda parte desse mesmo texto, o escritor, que é Tiago, diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Às vezes a gente está soltando foguete, achando que estamos navegando certo, e Deus está nos chamando: olha que está errado, não está certo, não é desta maneira. Irmãos amados, nós muitas vezes não gostamos de ser corrigidos, mas eu vou dizer a você: todo herói, todo alguém que galgou uma montanha grande e chegou lá em cima, ele aprendeu a tomar os seus pequenos tombos. E se ele não tivesse observado aquelas pequenas quedas, ele nunca teria chegado no cume, nunca teria conquistado a montanha. E nós precisamos, irmãos, parar e observar e perceber que às vezes a nossa conduta, é preciso haver arrependimento, é preciso chorar sobre aquelas misérias nossas. É preciso. Isso é um exercício, irmão, antes de mais nada, de humildade, né? Reconhecer. E às vezes nós passamos tempos e tempos sem reconhecer. O texto continua dizendo no verso 10, o último verso: humilhai-vos. Olha o que o texto diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esta palavra muitas vezes tem sido confundida. Muitas pessoas têm se confundido. E elas pensam assim, que toda vez que ela for humilhada, ela vai ser exaltada. De certa forma, a Bíblia está dizendo isso. Até tem outros textos que vão confirmar esse entendimento. Mas a Bíblia, neste texto, está dizendo algo diferente. E como nós estamos desde o verso 1, olhando, e a partir do verso 7, versículo a versículo, observando este texto,
nós vamos perceber que o que Tiago está querendo dizer aí no verso 10, não é quando alguém nos humilha, mas é quando nós olhamos para nós e vemos o quanto nós não estamos resistindo ao diabo nada, não estamos sujeitando a Deus nada, não estamos nos consagrando nada, nós não estamos... E quando nós olhamos para as nossas misérias e nós começamos a perceber o quanto nós estamos fora, a Bíblia está dizendo, agora é hora de você se humilhar. Este texto não está dizendo de alguém que te humilha, mas esse texto está dizendo de eu me humilhar a mim, diante da minha condição, e reconhecer que o Senhor é, mas eu não sou, e eu preciso mudar. O texto está dizendo, humilhai-vos perante o Senhor. Essa questão do humilhar-se vem do reconhecer as misérias, vem do reconhecer a nossa limitação, vem de reconhecer que muitas vezes nós estamos caminhando de maneira e aceitando as propostas do inimigo. Esse humilhar é reconhecer que nós não temos sido tão humildes quanto nós precisamos ser. Isso que o texto está dizendo, eu preciso reconhecer isso, e portanto eu preciso me humilhar diante do Senhor. Quando eu faço isso, a Bíblia diz, aí Deus me exalta. O título dessa palavra pequena nesta manhã, é o Deus que nos exalta. Mas o Deus que nos exalta, Ele só faz isso, quando o que está no verso 7, verso 8, verso 9 e o verso 10, quando nós fazemos isso, então, amados irmãos, Deus nos exalta. Às vezes eu tenho visto pessoas que estão aguardando Deus a exaltá-los. Se você fizer o que o Tiago escreveu, Deus vai te exaltar. Lá em 1 Pedro vai dizer que Deus exalta no tempo dele, é verdade. Mas a verdade maior é que Deus vai te exaltar. Seja hoje, seja amanhã, seja depois de amanhã, seja o ano que vem, mas Deus te exaltará, diz a Bíblia. Querido irmão, eu quero que você guarde esta palavra no seu coração. Sujeite a Deus. Resista ao diabo. Não inverta essa questão. Olha, consagre-se. Mude de vida. Abra mão daquilo que você sabe que não está certo. Irmão, sabe às vezes qual a dureza de um pregador? É que o pregador às vezes ele vai pregar durante anos para as mesmas pessoas, e ele vai observar na vida de muitas daquelas pessoas que ouviram a sua palavra, os mesmos pecados sendo repetidos. E o texto está dizendo aqui, não aceite as propostas do diabo. O diabo, irmão, ele quer que você volte para a bebida, ele quer que você volte para o cigarro, ele quer que você volte para as drogas, ele quer que você fique fora da presença de Deus. Mas o texto está dizendo que eu preciso dizer não para as propostas do diabo. E o final, no verso 10, diz, ele então vai te exaltar. Terminando aqui, como é que Deus me exalta, pastor? Deus me exalta quando Ele encontra no nosso coração algo que agrade o coração dEle. Faça Deus sorrir, vivendo uma vida correta diante do Senhor. Eu não estou aqui sendo legalista, dizendo que se você não agradar a Deus em tudo, porque isso é lei, e a lei já foi, o fim da lei é Cristo, né? A lei eram cerca de 600 princípios e o ser humano não conseguia cumprir todos eles. Então Jesus veio para cumprir completamente a lei. E Paulo diz, o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê. Jesus é o fim da lei. Porém, irmãos, isso não me exime, não me tira da necessidade de eu obedecer ao Senhor. Quando eu obedeço a Deus, quando eu procuro observar como eu tenho sido e buscado na luz do Senhor, Deus, eu quero me consertar nessas coisas, então Deus vai me exaltar. Deus me exalta quando Ele encontra isso no nosso coração.
eu quero te convidar aí no seu lugar, a fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos aí onde você está. E eu quero dizer a você, vamos fazer o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo, diga sim para Deus, diga não para o diabo. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. A Bíblia está dizendo, olhe para dentro de você agora. Sinta que todos nós temos misérias. Essas misérias que a palavra está dizendo, irmão, não está falando de negócio de dinheiro, está falando de pecados. Está falando de falhas nossas. Todos nós temos. Não é isso que está lá em 1 João? Aquele que diz que não tem pecado, se faz mentiroso. Então há misérias, há erros. E nós precisamos olhar para dentro de nós. Feche os seus olhos. Você aí no seu quarto, nesse sofá, na sala. Você que está na varanda, você que está... Feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus. Olhe como tem sido a sua caminhada. Eu queria que você falasse com Deus. Você de olhos fechados, ouça o que eu vou dizer. Quando a gente vai a um médico, o médico só pode nos ajudar se nós abrirmos a nossa vida diante dele e dizer da nossa caminhada. O médico, ele começa a fazer uma anamnésia, ele começa a perguntar um tanto de coisa, ele começa a perguntar e às vezes a gente fica incomodado. Mas querido, aquilo é uma estratégia para te fazer desatar os nós e se revelar. Eu quero te convidar nesta hora a abrir a sua vida, desate os nós, libere agora a sua vida diante de Deus aí onde você está. Quantas vezes você me ouviu pregar e o Espírito Santo chamou a atenção para um detalhe? É esta área que você foi chamado a atenção. Trate agora, fale com Deus. Se é pecado, é hora de assumir: Deus, eu tenho feito mesmo isso, Deus, eu tenho andado assim, mas hoje, Deus, eu decido sair dessa caminhada errada. E agora, Deus, eu quero, ó Deus, me consagrar a Ti, me sujeitar ao Senhor, em nome de Jesus. Ore aí agora. Enquanto você ouve esse louvor, eu quero que você ore. Você não vai ficar aí olhando para as paredes. Ore sobre a sua vida. Como está a sua vida? Como tem sido a sua caminhada? Ore agora, em nome de Jesus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Ore agora aí. Senhor, desde o ventre da peça a Deus perdão pelas falhas, pelos erros. Eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado. Cante. Eu sou abençoado. Apresente a Deus aquela área da sua vida, obediente, aquela área que tem te feito ficar envergonhado diante de Deus. Mas todo dia o pecado vem. Peça a Deus perdão pelas falhas nessas áreas. Me chamar. Não se alegre por andar todo errado. Todo dia as propostas vêm. Talvez tudo tenha dado certo, mas se está errado, me chamar. Em algum momento, todo dia vem o que está dando certo vai dar errado. Então essa palavra é providencial. Me chamar. Se arrependa hoje. Todo dia se arrependa agora. Vem. Olhe para dentro de você. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Diga não para o diabo. Escolho Cristo todo dia. Diga sim para Deus. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Aleluia. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ore comigo. Senhor meu Deus, nesta hora, Deus, nós queremos aplicar esta palavra prática na nossa vida.
Senhor, meu Pai, o Senhor sabe das coisas escondidas da vida de cada um daqueles que me ouvem. Não há segredos para o Senhor. Muito embora às vezes as pessoas pensam que podem viver uma vida às escondidas, mas tudo está revelado diante do Senhor. A tua palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos. E hoje, diga para Deus: Deus, hoje, agora, eu reconheço erros, eu reconheço caminhadas erradas, e quem está perdendo com isso é eu. Sou eu e o reino de Deus. Toda vez que eu decido andar errado, Senhor, eu reconheço que o Senhor, ó Deus, tem o melhor para a minha vida. Ó Senhor, fale com Deus. Deus, eu decido hoje, eu decido agora dizer sim para o Senhor. Eu decido agora dizer não para o inimigo, dizer não para o diabo. Eu decido hoje obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. Se posicione aí, fale com Deus. Deus, nesta área da minha vida, eu quero que o sol da justiça brilhe. Eu quero que a graça e a glória do Senhor entre nesta área da minha vida. Talvez a sua vida financeira é uma tragédia. Hoje é domingo de primícias. Tem gente que é ofertante de primícias, é dizimista, e a vida financeira é uma tragédia. Olhe se você não está desobedecendo a Deus nesta área. Talvez, irmão, sua vida conjugal é uma tragédia. Casamento é uma tragédia. Em nome de Jesus, tem alguma coisa errada em Deus, é em nós. Irmão, talvez o seu namoro é uma tragédia, uma vergonha diante de Deus. Você está prejudicando você está prejudicando o reino de Deus. Agora, se posicione diante de Deus, como alguém nascido de novo. Tome uma posição diante do Senhor, em nome de Jesus. Sabe uma coisa que eu tenho observado, irmãos? É que Deus tem chamado muitos soldados. Deus tem promovido para a sua casa. Tem levado muitos guerreiros e guerreiras dele. Pessoas que numa semana estavam pregando no altar, na outra semana estavam sendo velados e sepultados. Nós temos visto isso a todo momento, todos os dias. Irmão, conserta. Coloque sua vida em dia. Coloque sua vida em dia. Porque, quem sabe, o general dos generais, o Senhor dos exércitos, que é Jesus, Ele vem te chamar. E como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida? Guarde essa palavra no seu coração. Medita aí ao longo do dia nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Se você, aonde você estiver, puder, dê uma salva de palmas para Jesus. Aplauda Ele dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é digno de honra, de glória e de majestade. Graças a Deus.